de aula lá de ciências. Quando você estudou ciência, faz tempo ou não? Olha, existem seres vivos e existem seres não vivos, ok? Seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos, eles têm uma característica. Por exemplo, se você pegar um gato e tentar jogar esse gato no chão, o que acontece? Quem tem gato? Ele cai de pé, não cai? Ele com as 4 patas no chão. Porque ele mesmo corrige a direção. Agora, e se você pegar uma pedra? Do jeito que você jogar, ela vai seguir o rumo que você deu. Ok? Ela não se corrige. Ela precisa de estímulos externos. Ok? É o estímulo externo que faz com que ela se movimente. Agora, o gato não. Ele mesmo corrige. Então, quando você pegar esses caras super, mega, master blaster inteligentes da área da ciência, e eles vão trabalhando, por exemplo, esse nosso amigo aqui de Harvard, ele vai dizer o seguinte, que a vida de um organismo consiste em constantes correções. O organismo, ele se corrige, aquilo que é vivo se corrige. É diferente da pedra, que ela não faz nada. Se ela deteriora, não é por si mesma, é porque um estímulo externo a faz deteriorar. Esse outro aqui, que é o físico, ele vai dizer assim, que as criaturas vivas têm vida própria. Ela mesmo, ela em si, é que vai fazer as suas mudanças, as suas correções dentro de limite. Por exemplo, uma célula vai ter suas transformações dentro das suas limitações de célula. Um animal dentro disso, uma planta dentro disso. Então, vamos olhar assim, uma das diferenças entre o ser vivo e o ser não vivo é que o ser vivo, ele tem autopoiene. Ou seja, se a gente quiser inventar uma palavra aqui, né, o que nós falamos de neologismo, a gente pode ver, é um autofazimento. É se fazer, se construir. Então essa é uma característica. Quando você tem um corte, seu próprio corpo vai lutando para cicatrizar. O que é a alergia? Eu sou uma pessoa alérgica. Tem horas que eu chego num lugar e começo a espirrar. É um mecanismo de defesa. Só que às vezes exagerado. Né? É uma coisica desse tamanho, o cérebro manda uma mensagem assim, ó, tem coisa estranha. Aí ao invés de ir lá pegar essa coisinha estranha do meu nariz e fazer assim, ó, não, eles mandam um exército inteiro. Aí fica... É o próprio organismo tentando se autorregular. O que é a febre? Não é isso? Dizer alguma coisa não está certa, está precisando de ver. O cérebro mesmo vai fazendo isso. Então o ser vivo, ele tem isso aí que nós chamamos de autofazimento, autoprodução. Ele se faz. Gente, quanto mais complexo um ser vivo, esse autofazimento, essa autoprodução, ela é mais complexa. Você estudar um inseto, tem uma certa complexidade. Você estudar um ser humano, tem uma outra complexidade. Então isso é muito importante para que a gente tenha clareza desse autofazer-se. Você tem pessoas da área da filosofia,
vamos supor, bem conhecido, que está na mídia aí, como Mário Sérgio Cortella. Ele fala muito, escreveu sobre lá, não nascemos prontos, né? Então são reflexões para ajudar a gente nisso, quer dizer, ninguém está pronto, a gente vai se fazendo. Agora nós, seres vivos, Homo sapiens, é isso que a gente precisa de entender, nessa espécie Homo sapiens, é uma espécie rara, porque diferentemente de outros seres vivos, tem uma complexidade e precisa de algo. Não basta o próprio organismo se autofazer, ele precisa de um sentido de vida. Ele precisa de um sentido, uma razão para viver. Não basta o próprio organismo, né? Fica imaginando lá, né? O cachorro está lá no dia a dia dele, né? Às vezes ele fica o dia inteiro deitadinho. Na hora que ele dá uma levantadinha, que ele chega perto, ele diz, vai deitar! E vai deitar. Né? Quer dizer, se construir enquanto ser humano, a gente precisa de razão para viver e a gente luta por isso. Então, diferentemente de todo o restante da natureza, o ser humano, esse Homo sapiens, é o único que pensa. É o único. O gatinho e a gatinha, eles têm I love you por causa do instinto para procriar. Eles não se apaixonam, né? Nossa, aquela gata não entende isso, né? É diferente. O ser humano, ele tem algo que é a reflexão, o pensamento, o pensar. Eu gosto muito do Jean-Jacques Rousseau. Ele vai escrever um texto sobre as desigualdades, a origens das desigualdades. E lá no meio do livro dele, ele dá um exemplo que aí eu ilustrei aqui. E eu gosto de usar ele. Por exemplo, vamos imaginar entre os seres vivos, o pombo. Gente, aquilo ali é um neologismo, viu? O pombo só sabe bombear. Ele não sabe fazer outra coisa. Não adianta você falar para ele, late, late, ó, au, au, au. Pombo? Não vai adiantar, ele só sabe ser pombo. E daqui um tempão ele vai continuar sendo pombo. E ele vai agir pelos instintos. Se você pegar um gato, gato só sabe ser gato. Logo, gato só sabe gatear. Não adianta você querer que ele faça outra coisa. Não adianta você querer explicar, você querer saber lidar. Não adianta. Você precisa do quê? De compreender que gato é gato.com.br. Hashtag, entendeu? Então, se eu tenho essa clareza, o que acontece? Eu vou entender que se eu pegar um tanto de alpiste e falar assim, olha que gato, o negócio é o seguinte, ou você come alpiste ou você morre de fome e o azar é seu. O gato não vai pensar assim, sabe que eu estou com um probleminha de intestino mesmo? Eu acho que se eu comer alpiste vai dar uma liberação. Ele não pensa. Ele morre de fome, mas não come alpiste. E a mesma coisa, se você pegar carne de primeira, filé mignon, falar para o pombo, ou você come carne ou morre. O azar é só. Ele não vai comer carne. Não adianta. É instinto. Ele não vai comer carne de forma alguma. Agora, vamos pensar nós, seres humanos, se apareceu o alpiste na nossa frente, nós, ó, a gente chama de linhaça, né? Isso não, mas come um tanto, né? Hã? Aí a gente vai
Se oferece a carne, a gente faz come cru, assada, cozida, ao molho, que vier 3 palitos. Não é isso? A gente come o pombo. E a gente come o gato. Às vezes sabendo, às vezes não sabendo, mas a gente come gato. Se a gente for lá, para um lugar, lá, né, para alguns lugares lá do Oriente, a gente come gato sabendo. Por aqui o churrasquinho. Aí tem gente se engana. Aí é que está a deferência. Né? Agora a gente come tudo, a gente pensa, eu não vou morrer de fome, eu vou comer. Quer dizer, o ser humano, ele reflete, ele pensa, né? Então, por que nós pensamos, né? Nós temos opções. É diferente do pombo, que ele vai comer o alpiste pronto, o gato come a carne pronto. Não, a gente tem a opção, fala assim, não, hoje eu não vou comer carne, eu vou comer alpiste. Hoje eu vou comer gato. A gente decide, a gente pensa o que a gente pode fazer. E se nós pensamos, podemos decidir, né? Nós nos colocamos, eu posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso ir reto, e agora? Eu tenho que decidir isso. Nós não vivemos por instinto, nós pensamos e decidimos. E aí a grande questão é, como fazer? Como fazer isso de uma forma excelente? A filosofia tem esse papel, né? Principalmente a ética, ela quer responder a isso. Qual que é o melhor jeito de viver? Qual que é a melhor forma de fazer? Qual que é o jeito correto? Qual que é o jeito mais correto de se viver, de se fazer? Esse é um campo do conhecimento. Vocês já fizeram filosofia? Aqui. Não sei se entraram na área da ética, e uma das coisas da ética é essa. Como viver melhor. Como que a gente constrói isso? E como seres humanos, a gente luta por essa construção. A gente não vai deixa a vida me levar, vida leva. Os caras que são pagodeiros, mais ou menos assim, que tocou muito ali, assim, ó. Era pagodeiro bravo. Maconha, não. O que acontece? O que a gente precisa? As pessoas às vezes vão deixando a vida levar. Tem uma historinha. O cara era matemático. Ele não era da literatura, ele era matemático. E ele começou a escrever histórias, usou um pseudônimo de Lewis Carroll. E ele escreveu um livrinho que a gente pensa que é para criança, e não é para criança nada. É uma reflexão filosófica profunda, que é o desenho que virou depois pela Disney, Alice no País das Maravilhas. O Matrix também é mais ou menos isso, não é a história do Matrix? Quem assistiu Matrix 1, né? Ele está lá de boa, quando vê o computador começa a piscar, fala, siga o coelho branco. E aí quando vem, entra uma mulher com um coelho tatuado, não é isso? Ele está falando de uma coisa tremendamente filosófica. Mas lá no meio do desenho, a Alice chega num lugar e ela tem várias opções, ok? Várias possibilidades. E ela dá de cara com um personagem, né? Aquele gato que tem hora que aparece o rabo, tem hora que aparece só os dentes, eles aparecem. E ela pergunta, para onde que eu vou? Qual que é o caminho certo? O gato faz a pergunta fenomenal e mais importante: onde você quer ir? Ela responde, não sei. O gato fala, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí o mais interessante é que ele vai explicar para ela
Ela quer chegar em algum lugar, ela falou, então segue aqui. É qualquer lugar, segue aqui. Você vai chegar em algum lugar. Você precisa de ter clareza de onde nós queremos chegar. Nós vivemos na era agora, que é a era do GPS, não é isso? E agora a gente tem alguns programas como o Waze, que ele te passa muitos dados. Antes, vindo de Campinas para cá, eu fazia um caminho só. Hoje o Waze vai me explicando qual o melhor caminho, onde eu posso cortar. Eu estou na pista principal, ele fala, não, vai para a direita. Aí eu corto um tanto de carro. Quer dizer, quando eu sei onde eu vou chegar, eu dou comandos, eu sei que caminho pode ser traçado. Agora eu preciso de ter clareza onde eu quero chegar. E para a gente avaliar, né, decidir o que nós queremos de verdade. Quer dizer, eu quero chegar em tal lugar, eu quero fazer isso dessa forma. Eu preciso de algo. E o que é? Quem sabe para alguns é novidade o que eu vou apresentar aqui. A gente precisa de ócio. E aí eu faço um trocadilho aqui. Nós precisamos de mais ócio e menos negócio. Quero fazer algumas reflexões sobre isso. Mais ócio e menos negócio. Em outras aulas eu vou apontar um pouquinho essas questões sobre o mundo pós-moderno, sobre esse tempo que a gente corre demais, sobre essas mudanças, porque o mundo sempre mudou. A novidade é que o mundo tem mudado velozmente. Ok? Se uma pessoa, vamos imaginar, fosse congelada no século X e acordasse 200 anos depois, ele iria compreender tudo o que estava acontecendo. Hoje, quem nasceu antes da internet, se foi congelado e aparecer aqui agora, não vai entender nada. O mundo mudou completamente. Nosso vocabulário, nossas percepções, esse mundo digital, né? O mundo do Matrix, o mundo da Alice, esse país, ele é diferente do mundo que as pessoas estavam acostumadas. Mas o que é ócio? A gente tem tanto preconceito com a palavra ócio, né? Quando a gente tem lá um salão, uma sala, algo que não está sendo usado na igreja, as pessoas falam, mas essas coisas ociosas, né? A gente tem a ideia de ócio como uma coisa que está sendo subutilizada, né? Oi? Desperdício, ideia de preguiça. Nossa, que menino ocioso. No Brasil, há pouco tempo atrás, pela idade aqui, por exemplo, década de 70, se você tivesse andando de boa aqui em São Paulo, vamos imaginar, né? Não sei outros lugares, eu vivi aqui em São Paulo, tivesse andando de boa, a polícia chegasse, mão pra cabeça! Qual que era o documento que eles pediam? Quem pode me ajudar? Hã? Não. Hã? Carteira de trabalho. Queria saber se você estava trabalhando, porque você tinha uma lei que era a lei da vadiagem. Se o cara tivesse de bobeira e acontecesse um roubo aqui, quer saber quem era o vagabundo desempregado que estava por ali. Gente, se fosse hoje essa lei, nós estávamos fritos. A população inteira ia estar encarcerada. Está todo mundo preso. Gente, a ideia da vadiagem, ela é muito forte na nossa cultura. Agora, ócio não é essa ideia de vadio, de não fazer nada. Ócio, vamos entender um pouquinho essa palavra. Ócio é uma palavra que vem do latim, ocium. O T em latim tem som de C. Ocium. Ocium é a mesma palavra que vem lá do grego, a palavrinha escolé.
Daí em português, escola. O que é ócio? Na sua origem, ócio significa tempo livre para pensar. Vem desse mundo dos gregos, ou seja, eram os filósofos que tinham tempo de ficar de bobeira, tá pensando que é como, né? Agora, o escravo podia fazer isso? O escravo não tinha tempo, ele tinha que trabalhar, tinha que fazer a sociedade funcionar. E aí o que é o não ócio? Em latim, o não é nec. Você junta nec, ócio, ou seja, não ócio, ou sem tempo livre para pensar, é a palavrinha em português, negócio. Já prestaram atenção que às vezes nós estamos tão envolvidos no negócio que a gente não tem tempo para o ócio? E que às vezes nós corremos o risco disso na vida ministerial. Na igreja, nós estamos tão envolvidos para fazer algo acontecer que a gente nem pensa o jeito melhor, ou a melhor forma, o jeito correto de se fazer, porque o negócio é fazer. Aqui nossa aula não é de filosofia, mas se a gente voltar lá para um tempo de que a ideia da reflexão era a ideia de coisas que precisavam de respostas práticas, né? Você tem alguns filósofos que vão dizer isso daí, que é o fim prático que é importante. E essa filosofia vem sendo trazida no decorrer de alguns séculos, e a gente às vezes embute isso dentro da nossa vida ministerial, dentro da igreja. Aí a gente vê um ministério totalmente envolvido no negócio. A gente tem que fazer, não, tem reunião de oração, depois da reunião de oração, aí tem que visitar a dona Mariquinha, porque ela está no hospital, da dona Mariquinha eu tenho que fazer isso aqui, aí tem um aniversário, eu vou fazer um funeral, eu vou fazer isso. A gente chega exaurido em casa e ainda com a sensação de que não fez tudo que tinha que fazer. Parece que você vai dormir, você passa a régua, ainda estou devendo, ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer. A gente precisa, quem sabe, de se recompor e dizer assim: eu preciso de tempo para pensar, para refletir, para agir. Qual a melhor forma de agir? E aí esse que vos fala, eu tenho uma proposta para nós aqui do CTP, minha turma, nesse tempo de estudo. Minha proposta é essa: que tal revermos nossa agenda de atividades e investirmos tempo no ócio? Porque uma das desculpas de alunos, e eu sou craque nisso, eu estou como diretor e como há muito tempo, e eu ainda coordeno o POV. Ai, professor, tem tanta atividade na igreja, era reunião de oração, nós estamos construindo. Ai, na nossa... Não é mais ou menos essa conversa? Meu convite é, gente, vocês estão numa época de formação. Alguns princípios para vocês são novidades. Vocês estão lançando base em algumas coisas. Se você não fizer uma base legal, que você vai utilizar dela para o resto da vida ministerial, você vai ficar meia boca o resto da vida ministerial. Porque você está preocupado com o negócio. Você está preocupado que tem que fazer a roda rodar. E aí você me pergunta qual que é a melhor forma da roda rodar. Já tem umas figurinhas que o pessoal usa por aí, né? Do pessoal empurrando a roda quadrada, né? A roda que não é roda, né? Cheio de roda redonda na carroça, mas empurrando aquela que está com a roda quadrada.
Porque quando você não tem tempo para pensar como fazer, você faz pensando que a coisa tem que ser feita. E aí você imprime uma energia que é desperdício, porque não investiu tempo. E como nós somos tremendamente pragmáticos, e aí vem lá da filosofia que eu falei para vocês, chama pragmatismo, que é algo muito presente na vida da sociedade atual, a gente traz isso para a nossa vida pessoal e ministerial. Porque para que eu vou fazer isso? Vou fazer. E a gente nem pensa muito, vai fazendo. E aí a gente entra, então, se eu tenho que decidir qual que é o jeito certo, a melhor forma de fazer, eu entro no campo da ética. Né? Eu entro no campo da reflexão, na área da filosofia. Filosofia e teologia, ó, se você consegue fazer aí uma união boa para te ajudar na reflexão, é fenomenal. E aí uma das coisas, se você disser assim, o que é ética? O que uma pessoa que reflete sobre ética faz? Como que é isso? No imaginário popular, algumas pessoas imaginam o seguinte: ética é uma lista de coisas certa e errada. Você fala assim, isso é certo e isso é errado. Estava dando um curso lá em Tocantins, lá em Porto Nacional. Aí uma irmã, no meio da aula, estava dando aula de, acho que era de pregação. Aí ela falou assim: pastor, é certo ler a Bíblia no celular, dentro do templo? Sabe aquela pergunta que te pega assim no contrapé? Você fala, e agora, José? Na mesma hora que ele... Eu falei, sabe que já fizeram essa pergunta uns tempos atrás? Sabe que no século XVI teve um cara chamado Gutenberg que inventou um negócio esquisito chamado imprensa. Você acredita que o texto sagrado, que era escrito em oração pelos monges, eles iam orando e copiando, você acredita que ele pegava uma máquina e fazia assim, ó, e o povo tinha coragem de ler aquilo? Aí eu falei para ela, olha, a gente precisa entender que o importante não é se a palavra de Deus está em átomo, papel, ou se está em bits. O importante é a mensagem dessa palavra de Deus. Quer dizer, como que a gente dá respostas num mundo de velocidade? Porque depende. Onde eu fui forjado é o jeito que eu penso. A gente é craque e fala para as crianças assim, porque na minha época, nossa época já passou. Meu pai só olhava para mim, ó. Isso é sinal de velhice. Nós estamos ficando velhos, a gente fica com essas conversas, porque o mundo passa, as coisas mudam, o jeito de se relacionar. A gente tem uma informatofobia, né? Quem é um pouquinho mais velho, né? É igual quando é mais velho e vai andar pela primeira vez escada rolante, né? Não é assim? A criança que desde pequenininha vai no shopping, sobe, desce, vem, senta, ponta a cabeça, faz. A gente vai pegando as coisas. Então a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, o que é então a ética? Ética não são essas regrinhas que as pessoas pensam, isso é certo, isso é errado. Ética é o pensamento sobre como fazer melhor. É a inteligência de decidir o que é melhor naquele momento. É isso que nós precisamos entrar. O que é melhor agora?
Eu vou levantar o que está na história, eu vou levantar o que está na Bíblia, eu vou levantar a lei do momento. Essa inteligência para achar a melhor forma, de forma dialógica, isso que nós chamamos de ética. Então ética não é uma categorização do certo e do errado, porque se fosse isso, seria uma escravidão, ok? A gente estaria ali seguindo uma regra, robotizado, né? Uma vida robotizada. Então, o que acontece? Essa inteligência para a gente decidir, né? Falar assim, não, o sistema diz isso. Eu estou seguindo o sistema, porque a minha igreja, porque os meus bispos, porque o meu pastor, porque a gente banaliza algumas coisas. Não, nós precisamos de assumir de forma responsável decisões. Por exemplo, eu não preparei o sermão direito, porque a igreja está com muita atividade, a igreja é muito exigente. São questões éticas. Por isso vocês estão vendo que eu estou assim, ó, dando as voltinhas, eu vou cair lá na minha matéria, hein? Estou só comendo pelas beiradas. E quando a gente fala de assumir a responsabilidade de proclamar a verdade de Deus, a gente precisa de fazer isso de forma responsável. Ética e liberdade de escolha. Escolha para fazer certo ou fazer errado. E muitas vezes errar porque está tentando fazer certo. Sabe quem que erra falando? Quem fala. Porque quem se recusa a falar nunca vai errar. Sabe quem que erra escrevendo? Eu tenho uma vergonha de errar quando eu escrevo. Muito fácil, nunca escreve, você nunca vai errar. Agora quer dizer, escrever é importante. Se você quer aprender a escrever, escreva. Agora aprenda a ser corrigido, né? Precisa de aprender a ser corrigido. Precisa de aprender para a gente melhorar, para a gente avançar. Por exemplo, eu gosto muito dessa frase do Leonardo Boff. Todo I love you, baby. Oi? Estava procurando o Mion. Meu copo sumiu. É. Posso cair da prova. O Boff. Ele é um Boff. Gente, Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Gente fina. Ele escreveu isso naquele livrinho. Quem já viu um livrinho que ele escreveu sobre a águia e a galinha? É nesse livro dele. E ele fala sobre isso. Que depende de onde estão os nossos pés, para a gente ter a nossa visão das coisas. Se eu estou do lado de cá, se eu estou do lado de lá, se eu estou de lá, se eu estou de cá. Vai depender. Por exemplo, me ajudem um pouco. Tem hora que eu fico meio enrolado, eu falo tanto que eu fico bebo. Por exemplo, ali tem 3 ou 4 madeiras. Hã? Não, 3 ou 4. 3 ou 4? Então, olhando isso, Eu sou muito confuso. É 6 ou é 9? depende de onde você está. Posições. Então depende do ponto de vista. Por exemplo, imagina um cara que está lá na ilha, louco para sair da ilha. Ele vê um barquinho lá longe. Aí um cara que está num barquinho à deriva há muito tempo, louco para achar terra. Um fala, um barco. O outro de lá fala assim, terra. Quer dizer, depende do lugar. Não basta trocar eles de lugar. Porque dali a pouco um vai estar querendo do outro. Por exemplo, desenho em perspectiva. Gente, isso daqui é um desenho. Mas quando você olha para o desenho, não dá ideia de profundidade. Não parece que você quer pegar um negócio, você quer colocar lá em cima da mesinha, lá no fundo, assim, parece que o negócio está lá no fundo. É um desenho. É um desenho. Por exemplo, esse cara barbudo aqui, eu me deparei com ele no WhatsApp.
Eu falei, vou usar esse vagabundo na minha aula. Cara barbudo, de boina. E eu falei assim, hã? Sério? Nossa. Pô, mudou. O que é? Um professor? O que é isso? Não, espera aí, vamos lá. É um homem. Gente, depende da perspectiva, do jeito que eu olho. Eu gosto muito dessa palavra aqui do Talmud. Olha que legal. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos como nós somos. É o nosso jeito de ver. Por isso a gente precisa muito do diálogo. Dia é através. Logos é palavra, pensamento, razão, raciocínio. Através disso. Nesse caso, a gente, dentro da questão ministerial, muitas vezes a gente pode se dar mal nessa percepção, porque a gente olha para as pessoas, ou para a situação, dentro da congregação, como nós somos. Mas você sabe quem é o pastor aqui? Sou eu. Eu sou o pastor, nomeado pelo bispo. Tá bom? O melhor amigo do pastor é o cânones. Tá? Os cânones dizem isso. Isso é obra dos cânones. E aí o que acontece? Eu pego a minha perspectiva e quando eu não consigo lidar com ela de forma dialógica, no diálogo, eu fico com esses olhares equivocados. A gente faz mais ou menos como esse rinoceronte. Presta bem atenção nesse desenho. O que vocês acham dele? É o Barney. É o Barney. Ele ama o chifre, né? Tudo ele vê. Coitado. Porque ele não consegue ver o mundo sem ver o chifre. Não, sim. Tudo que ele clica. A gente às vezes Tem faz chifre isso. no meio do caminho. No meio do caminho tem No meio do caminho tem um chifre. Ou seja, a perspectiva dele tem um chifre na frente dele. E aí o que acontece? Ele fala, rapaz, não tem esse negócio na frente. Não, claro que tem. Eu estou vendo. Você vai dizer, eu estou vendo, você vai falar que não tem? E a gente trabalha muito essas questões, né? Essas questões de verdade, né? A gente quer trabalhar esse aspecto da verdade, porque eu sei a verdade. A gente vai trabalhar lá na área do sermão, né? Porque Deus falou comigo, eu senti. Eu sou assim com o homem. E aí a gente às vezes extrapola. E a gente desrespeita um monte de gente em nome de uma perspectiva, em nome de um olhar. Então depende muito do foco que nós estamos olhando, né? De onde que nós estamos olhando? Qual é o foco que nós estamos? Eu gosto muito na área da educação desse amigo aqui, ó. Esse cara é nota 10, Edgar Morin. Tem alguém aqui da área da educação que já estudou alguma coisa? Lembram do Edgar Morin um pouquinho? Teoria da complexidade. Gente, tem hora que a gente quer simplificar demais. Simplicidade é bom, mas tem gente que é simplória. As coisas são complexas, a gente quer explicar coisa complexa a partir do senso comum. Às vezes coisas importantíssimas a gente minimiza. Sabe por quê? Porque a gente dá uma interpretação muito simplória. O Edgar Morin vai falar assim, o problema nosso é que nesses últimos 300 anos nós vivemos um tempo de especialização do saber. E isso daí fez com que a gente perdesse a ideia do geral. É muito legal. Se você tiver a oportunidade de ler alguma coisa dele, né? Eu
Eu tenho alguns livros, costumo utilizar esses livros. Eu acho que se você for atrás, relembro você, é importante ócio. Ócio não é ficar coçando o ouvido. Ócio é investir tempo para pensar. Descanso é outra coisa. Tem dia que a gente quer ficar lagartixando, não é isso? Lagarteando. Agora, tem dia que a gente está abrindo mão do negócio para investir no ócio, uma boa leitura, um bom tempo de pensamento, um bom tempo de oração. Não, mas nós temos que visitar. Tem uma charge, pode ser que eu traga em uma das aulas, do Jaziel Botelho, que o pastor está lá preparando o sermão, está no gabinete, aí chega uma senhora assim, abre a porta, está o desenho dela e fala assim: pastor, o que o senhor está fazendo? Ela fala: estou preparando o sermão. Ela fala assim: já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visita comigo? Quer dizer, quantas vezes a gente faz isso? Gente, vamos pensar, vamos pensar juntinho, nós juntinhos ali, quantas vezes nós estamos lá no telefone com a pessoa mais importante do mundo, que é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo. Toca o raio do celular. A gente faz assim com o telefone de Deus assim. Oi, fulana! Tudo bom? E você? Eu tô. Tá falando nada. Nada, eu tô bom. E você? Ou eu tô errado? A gente não interrompe coisas, às vezes, importantíssimas, de ócio, que a gente tem que falar assim: não, esse tempinho aqui é um tempo precioso. E eu não vou abrir mão por causa do negócio. Mas às vezes não. A gente é capaz de bater o telefone com Deus e falar: qualquer hora ele atende mesmo, que nada para fazer. Eu só descanso, eu joelho no chão, ele atende. E aí eu dou prioridade. Aí você está orando, você dá até uma olhada com os olhos só, né? Nossa irmã Mariquinha atendendo. Outra coisa para a gente pensar. Por exemplo, eu vou falar uma palavrinha difícil. Tem umas palavras que é complicado. E, gente, falar difícil é fácil, difícil é tornar fácil coisa que é difícil. Beleza? Apontamentos epistemológicos. Não é palavrão. Também não é tipo de alimento. Epistemologia é a junção de duas palavrinhas gregas. Episteme, conhecimento. Logia, estudo. É estudo do conhecimento. Ok? A área da epistemologia é a área que se preocupa em saber sobre essas perspectivas. De que lado você está olhando? De que perspectiva você está olhando? Como você está vendo isso? Me fale da sua percepção. Me fale do que, por exemplo, lá no fundão, qual que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome dele. Vanderlei. Que cor é a garrafinha da minha irmã? Hã? Da Suzana. Ah, você não sabe que cor que é? Que cor que é a garrafinha dela? Um azul. É do Grêmio, né? A de cá. Isso. E a da outra de lá? E ele não sabe isso, você acredita? Você sabe disso numa facilidade. Ele está na mesma classe que você, na mesma igreja que você, e não sabe disso. Dá para entender? E eu faço prova, você tira 10, ele tira 0. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E quantas vezes a gente faz isso no nosso cotidiano? Muitas vezes. Gente Muitas do céu. vezes. Perspectiva, por isso a epistemologia pode ajudar você. Vou apresentar algumas coisas simples assim para ajudar, ok? Isso vai ajudar a gente lá na hora da preparação do sermão e vai ajudar a gente lá na hora que a gente vê de que pressuposto nós estamos partindo para afirmar isso.
Porque às vezes a gente afirma uma coisa que não adianta falar alto para achar que é verdade. Você pode falar grandes mentiras falando bem alto. Ok? Existem áreas do conhecimento que é o senso comum, coisa do cotidiano que a gente vai aprendendo ali, ó. Ninguém precisa de grandes reflexões filosóficas para aprender a cozinhar um arroz. Uma mãe não vai usar uma linguagem científica dizendo: minha filha, pegue tantos mililitros de H2O, eleve a tantos graus Celsius. Não. É uma linguagem do cotidiano. Esquenta a água, põe um pouquinho, na hora de ferver, aí você joga isso, faz... Então, olha como que é essa ideia. Agora você tem uma outra forma de conhecimento que é científico, que é essa aqui que o Edgar Morin está falando. As ciências, nesses últimos 300 anos, o que ela fez? Ela especializou o conhecimento. Quando você não sabe que doença você tem, você procura qual médico? Aí o clínico geral fala assim: não, teu problema é um problema de coluna. Aí você vai atrás de que médico? Que mexe com osso. Aí você vai no ortopedista e diz: não, teu problema é na coluna, mexe com o joelho. Aí você vai no médico da coluna e fala assim: não, eu mexo com a parte vertebral, o teu problema é lombar. Não é isso? Se você estuda... Oi? A dor só aumentando. E a dor aumentando. Gente, vocês já ouviram falar num cara chamado René Descartes? Ele escreve um livrinho chamado Discurso do Método. Lá, ele que dá o pontapé inicial nessa ideia aí de especialização, de particularizar o conhecimento. Ele diz assim: quando você quer saber muito, você quer saber de verdade sobre as coisas, você tem que dividir o que você está estudando, o teu objeto de estudo, a menor parte possível, para você conhecer muito daquele pouquinho. É isso que diferencia do conhecimento da filosofia, porque a filosofia é o inverso. Ela quer conhecer o fim último das coisas, não está preocupado com resposta. O jeito de buscar o conhecimento é outro. E nós temos o conhecimento teológico. Vocês estão aqui fazendo uma faculdade de teologia. É uma ferramenta específica de conhecimento. Nós criamos link. Olha que palavra bonita que a gente aprende na faculdade de teologia. Nós fazemos interface do conhecimento teológico, científico, sociológico, psicológico. Mas a nossa base é teologia. E o que é teologia? Diferente do senso comum, diferente da ciência, diferente da filosofia, ele trabalha o conhecimento a partir da revelação de uma divindade. Aí você tem a teologia nas várias religiões. Cada religião tem a sua perspectiva teológica. Nós somos cristãos. Logo, qual que é a nossa fonte do conhecimento teológico? A Bíblia Sagrada. Mas isso é claro para mim e para você, né? Nós aqui, ó. É claro para nós. Mas eu faço a pergunta aqui assim: será? Será que é isso mesmo? Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que a igreja teve maneiras diferentes de interpretar a teologia. Por causa do jeito da sociedade ser e o jeito de ver o mundo. Então vamos imaginar, eu sou professor de história. Eu sei que muitos são traumatizados com professores de história por causa da pedagogia, da má pedagogia, né?
O professor chegava e falava assim, ó, 20 questões, vocês estudam que 10 vai cair na prova. Nem dava aula direito. Não conseguia fazer link do saber histórico com a vida, né? E o mais legal, assim, aprendam isso como pastores, pastoras, professores. Às vezes a gente não consegue fazer link do saber, tem hora que é preferível a gente nem falar do tema. Às vezes nós queremos falar coisa difícil, importante, mas nós nem sabemos o que significa aquilo. E é como a gente não sabe, tem um aluno que tem coragem de perguntar, fala assim, professor, eu não entendi. Como a gente não sabe explicar, sabe o que a gente faz? A gente repete a mesma coisa, mudando a entonação. Eu vou repetir de novo. E a gente fala a mesma coisa, mudando a entonação. Com coisa que... A história do pastor eu nasci também, que eu vi uma palavra, eu vou mudar a palavra, eu vou falar com a benevolência de Deus. O sermão ele falando da benevolência, e no finalzinho lá, que terminou tudo, eu falei, pastor, o que é benevolência? Ele parou assim, perguntou dele, eu vou ver se eu te falo. Sai de brincadeira. Eu não sou de explicar a palavra que ele usou no sermão inteiro, eu não sou de falar, você viria a palavra da pessoa. E quantas vezes nós nos acostumamos com algumas palavras, achamos elas bonitas, inconcupiscência da carne. Quantas palavras. Mas e daí? Então a gente precisa de entender muito. Então vamos imaginar que os modos de ser, fazer e aquilo que às vezes nós aprendemos no decorrer do tempo fez com que nós tivéssemos um olhar preconceituoso, né? Então eu diria assim, história, gente, é uma matéria fenomenal, te dá uma leitura de mundo, de processos, você entendeu que a coisa não sempre foi assim, que já foi diferente, que a perspectiva já foi diferente. Que vamos olhar, os modos de ser, fazer, pensar da sociedade foi mudando no decorrer do tempo. Foi mudando. Por exemplo, você tem a sociedade pré-moderna, ou seja, antes daqueles movimentos do século XVI. Século XVI acontece uma pancada de coisa. Você tem a moderna, que é quando acontece esse movimento. E você tem a pós-moderna, que a gente fala muito hoje, né, dessa sociedade, o jeito de pensar pós-moderno. E isso influenciou a igreja, o jeito da igreja pensar. Nós veremos que a grande responsabilidade do pregador, da pregadora, é comunicar a verdade de Deus. Que é a verdade. E aí eu tenho que pensar como que eu vou expor a verdade. Por exemplo, na igreja pré-moderna, verdade partia de um pressuposto, de uma perspectiva. Na sociedade pré-moderna, se você perguntasse, existe purgatório? As pessoas responderiam, claro. Por quê? O padre disse, o Papa disse, a bula papal disse, .com.br, não tem conversa. O que a elite eclesiástica dizia era a verdade. As pessoas não tinham acesso ao texto bíblico, não tinham acesso às reflexões, por isso eles dependiam do pregador, da pregadora, do padre. Agora, na sociedade moderna, o que acontece? É quando um movimento grande acontece na sociedade. Você tem lá renascimento, ou seja, retorno a reflexões filosóficas da época áurea grega, absolutismo, mercantilismo, cartesianismo, ou seja, do Descartes, aquela ideia, né? Iluminismo, quanta coisa, o jeito de pensar era outro. E a nossa igreja protestante nasce no meio dessa sociedade moderna e não pré-moderna. Essa sociedade moderna.
onde o jeito de pensar é diferente. O jeito de resgatar as coisas é diferente. A sociedade pós-moderna, ela já tem um jeito diferente de falar da verdade. Enquanto para a igreja moderna, você parte da interpretação das escrituras, e nas escrituras tem uma clareza. Você tem um jeito de ir para as escrituras, que é o conhecimento teológico, é o que vocês estão fazendo aqui, adquirindo isso. Como é que eu vejo a verdade teológica de um texto bíblico? Eu preciso de exegese, eu preciso de hermenêutica, eu preciso de conhecer coisas importantes para saber qual é a verdade do texto bíblico para eu pregar. Isso é uma sociedade moderna e uma igreja que nasce nesses tempos modernos. Agora, o que define é a palavra de Deus. Mas na sociedade pós-moderna, o que define a verdade? Aquilo que eu sinto. É o meu sentimento. Eu fui na igreja, me faz tão bem. E aquele pastor quando prega, meu Deus, minha alma fica. Essa ideia do sentimento, da emoção, é isso que vale. Por isso hoje muitos sermões ligados não à verdade bíblica, mas à autoajuda. Ao invés de ser ajuda do alto, é uma autoajuda, onde a própria pessoa precisa de uma mensagem. Você pode, Deus está com você, há uma energia e um poder de Deus agindo na tua vida, glória a Deus. E aí você está ali, mas espera aí, a Bíblia é sagrada, a verdade da Bíblia, para o crescimento. Vocês verão que uma das coisas que nós faremos é dar uma passeadinha na história para ver os discursos homiléticos. A nossa mensagem tem que dar resposta para a nossa sociedade. Agora, à luz do texto bíblico. Mas às vezes se transforma o culto num momento de êxtase. Quer que eu te falo? Esse negócio de sentir, gente, o louvor liberta, eu não tenho dúvida disso. Agora a gente precisa de perguntar se nós estamos falando dos aspectos espirituais do louvor ou os aspectos psicológicos do louvor. Porque eu quero dizer que o louvorzão liberta. Você sai de lá assim, você fez lá o teu ministério de ventilador naquela noite, terminou, você saiu leve. Mas quer dizer, tem gente que vai para o campo de futebol, duvida da idoneidade moral da mãe do juiz e grita com toda a força isso daí, entendeu? Tem gente que vai pescar, tem gente que vai jogar bola e fala palavrão e sai tudo leve. Então acho que precisa de pensar um pouquinho de que aspecto nós estamos falando. É do aspecto teológico do louvor, de acreditar. Eu gosto de citar o seguinte: minha mãe, quando ela se converteu, ela e meu pai, eu tinha 9 anos. E eu lembro quando eu tinha 9, 10 anos, de ver minha mãe lá na cozinha lavando louça. Minha mãe às vezes estava lá cantando, ela inventava as musiquinhas dela. Sabe? Aquelas invenções assim. Às vezes ela estava lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu já sabia interpretar. Minha mãe estava fazendo teologia. De verdade ela queria cantar. O apelido do meu pai era Didi. Ela queria cantar assim: o Didi está me enchendo o saco, eu não aguento mais esse homem falando na minha cabeça. Mas não dava para cantar isso. Ela fazia teologia e dizia assim: Senhor, o Senhor é que pode me ajudar agora que eu estou evangelicamente. Então o Senhor me ajuda para eu superar esse momento. Isso é teologia da música. Não é por causa da balada. Gente, eu sempre toquei em grupo de louvor. Que gente que escolhe as músicas do louvor? É aquela música que saiu, aquela batidinha não sei o que. A gente nem sempre pensa na teologia daquilo que nós estamos cantando. Por isso a gente pega um monte de música que diz aquilo, na mesma hora que a gente
canta, tudo que eu tenho é teu, Senhor, eu entrego. Aí quando vê, a gente tem uma recaída. Restitui. Você deu ou você quer de volta? Já prestaram atenção como a gente às vezes cria um mundo meio maluco na nossa teologia? Você me deu e quer tomar, vagabundo. Não é isso? A gente precisa de ter essas ideias. Nessa igreja pré-moderna, a revelação, ou seja, aquilo que a liderança eclesiástica fala, é que manda. Na pós-moderna, a gente precisa de exegese, hermenêutica e homilética. Minha matéria é homilética com vocês. Se quer falar a verdade, você precisa de ir lá no texto. E outra coisa, vou dar uma dica para vocês. Você vai falar assim, nossa, mas não consigo ler, gente. Como é difícil. O professor lê, fala de leitura, ele ama tanto ler. O que eu faço? Tem uma dica fácil. Ler é fácil. Você pega um livro, senta a bunda na cadeira e lê. Não fica pensando que tudo que a gente lê, a gente ama para ler. Fica assim, ai que maravilha, vou pegar esse livro de filosofia. Ai que maravilha. São 488 páginas. É maravilhoso. Não, tem hora que você lê umas coisas, você fala assim, mas que texto xarope. Mas eu tenho que ler. Aí você usa tanto tempo ócio. O ócio é isso. Investir no que vale a pena. Não é porque eu estou lá de bobeira. Agora, nós somos de uma geração digital que aí a gente fica matando tempo com outras. Você gasta 2 horas mexendo no Facebook. Mas se você tiver que gastar meia hora lendo um texto que é difícil, você assim, nossa Deus, não, tem tanta coisa para fazer, eu não vou mexer com isso agora não. Então como que a gente faz isso? A gente precisa de tempo para estudar. Bom, vocês estudaram, provavelmente no POV ou aqui mesmo, algo sobre a teologia metodista, o jeito metodista de fazer teologia, e aí tem a ideia do quadrilátero. Não é isso que a gente está acostumado? A gente tem um jeito próprio, a igreja metodista. Claro que a gente usa N ferramentas, mas dentro da nossa teologia nós fazemos links, interfaces com a ideia da experiência, da razão, da tradição, da criação, mas a palavra, a Bíblia, ela é o centro. O próprio melhor amigo do pastor e da pastora, o Cânones, ele diz isso. Olha o que o Cânones diz. Não, ele não diz isso. Isso daí é a Bíblia que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas daqui a pouco eu vou falar do que o Cânones fala, porque mudou aqui, né? O que a gente precisa? Se a ideia da modernidade é de falar da verdade de Deus, eu preciso de interpretar ela de forma correta. Eu gosto muito da fala do Ariovaldo Ramos. Ele diz o seguinte: ele foi um dia numa igreja, tinha um jovem pregando, e o jovem pegou o texto bíblico lá, fez um recorte, foi ler a parábola do filho pródigo. E leu lá o comecinho da parábola, que dizia assim: e disse o filho ao pai, dá-me o que é meu, e o pai deu. E aí o menino fechou a Bíblia, quer dizer, pegou o texto, saiu do contexto, usou como pretexto e nunca mais voltou para o texto. E aí ele, porque meu irmão, minha irmã, você tem que fazer como esse filho, chegar diante do pai e dizer, pai, dá-me o que é meu, dá-me o que é meu, e vociferava, e gritava, e plantava bananeira, e dá-me o que é meu, dá-me o que é meu. O Ariovaldo Ramos, incomodado, terminou o culto, ele foi lá conversar com o rapaz, e falou, meu irmão, assim, eu já estou no ministério pastoral há um bom tempo, já ouvi bastante sermão, sabe que eu nunca tinha visto essa perspectiva? Olha, eu gosto de estudar os pais da igreja, já vi vários sermões, mas parece que essa leitura é diferente. De onde você tirou? Aí o rapazinho falou assim, Deus falou comigo. Me fala um pouquinho mais, assim, como Deus falou comigo? Não.
eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, e quando eu comecei a ler, esse versículo saltou aos meus olhos. Eu senti o meu coração palpitar. Deus falando no meu íntimo. Quer dizer, essa sociedade pós-moderna é essa sociedade do sentir, da emoção. A verdade está ligada a isso. Ele falou, sabe, meu irmão, sabe qual? Eu não gosto. A fala aqui de verdade não é falar sobre o filho mais novo. O filho mais novo aqui é coadjuvante nessa parábola. A história aqui é para falar de quem? Do filho mais velho. A mensagem está sendo para os judeus que já estavam acostumados com a religião, mas que não valorizavam a religião antiga. E estavam criticando, porque aqueles que estavam desgarrados, que estavam longe de Deus, se achegaram e Deus se alegrava com ele. Então a mensagem aqui para o Senhor, porque para mim Deus falou isso. E aí a verdade passa até assim, a verdade depende do que eu sinto, não do que ela é. É igual que me passou lá em Goiânia, né? Que o repórter estava adulterando, ele ia adulterar com a mulher. Aí o repórter você senta aqui, não vi isso não. Pega a mulher e adultera. Eu gostei do Cabo Danal, só pro Cabo Danal, eu ia pegar sobre Davi. Porque o Danal era um bom rapaz, né? Ele disse, solta o cabo, Danal. E Danal soltou, né? Isso daí que você está falando. Então, quer dizer, olha quanta coisa, quanta porcaria está por aí. Gente, eu amo rádio. Eu fiz programa de rádio há muito tempo. Eu fiz curso de alocução para rádio e TV. Fiz programa de rádio, eu era pastor em Marília, em horário nobre, das 8 às 9 da manhã. Sabe? Gente, eu amo rádio. Mas como é difícil ouvir rádio evangélico. O povo não sabe fazer rádio. Em primeiro lugar, transforma o rádio em púlpito de igreja. Segundo lugar, pega uma teologia horrível. Nós vamos conversar com a irmã Mariquinha que está aqui no telefone. Ô, pastor, quer pedir uma palavra para o pastor? Irmão, o Senhor é meu pastor, o Senhor manda te dizer que Ele é teu pastor. Ele é teu pastor. Aleluia! E você tem que confiar, porque Ele, sim, Ele, eu estou falando dele, Senhor, Ele é teu pastor. Você não faz mensagem. O rádio tem toda uma linguagem, todo um jeito de você fazer, que é diferente do público, que é diferente de falar em público, né? Aí você pega, são as mesmas músicas, repetindo os programas, as mesmas falas. Aí quando você olha, fala, mas peraí, qual que é a verdade que eu tenho que pregar? E é como antigamente, gente, eu fico pensando, nós vamos conversar mais sobre isso. Eu fico pensando o seguinte, gente, o Wesley parava montado no cavalinho dele lá, o povo parava para ouvir. Antigamente o pessoal escrevia bons livros, as pessoas liam. Os sermões, eles eram escritos, depois eles eram vendidos, gente. Hoje o povo tem preguiça de fazer até o esqueleto, o esboço do sermão. Aqui não, entre vocês. Mas antes ele escrevia o sermão. Gente, o João Wesley escrevia os sermões do Carlos Wesley. Essa ideia da cintição, assim, é coisa nova. Essa ideia de que você tem que procurar a verdade. Agora, antigamente você tinha que sentar as nádegas na cadeira, pegar o livro, estudar. Hoje, você está no celular ou no computador, uma tecladinha, o que acontece? Aparece o sermão pronto. É a inspiração do Espírito Santo, aleluia.
Foi Deus que abençoou, que na hora que eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, apareceu no meu Word. Deus faz umas coisas na vida da gente. Foi, eu apertei assim, Ctrl+C, quando eu escapou o dedo, V. Apareceu no Word prontinho. E gente, quanta porcaria tá por aí. Vocês vão ver que eu vou incentivar vocês a lerem muitos sermões. Quando de ler sermão. Você pega sermão dos pais da igreja, sermões de Martinho Lutero. Gente, sermão, o Martinho Lutero, são 500 anos da Reforma, ele tem um sermão sobre Estevão. Fenomenal. Só que não dá para você pregar na igreja. Porque ele está falando do contexto da Reforma. Ele está falando do contexto difícil. E ele está falando lá, porque esses papistas, porque esse... Ele está dando sentido para aquela palavra, para o contexto dele. E o nosso sermão hoje dá sentido para a sociedade que nós vivemos? Ou nós ficamos sovando o ego das pessoas para não perder elas, porque se eu não fizer isso, o pastor da igreja X vai fazer e o povo vai para lá. E ao invés de eu ensinar responsabilidade cristã para os meus irmãos, eu aprendo a massagear o ego. Falo assim, não, vem para cá que eu vou fazer uma massagem evangélica espiritual no seu coração. Né? E quantas vezes a gente faz isso? Depois vocês vão ler, né? Mas vamos imaginar a Bíblia. A Bíblia, na idade ou nesse período moderno, era a ideia de que a verdade de Deus estava ali e eu precisava de ferramentas corretas. A gente vai conversar bastante sobre isso. Muito sobre isso nas próximas aulas. Você tem a exegese, a hermenêutica e a homilética. O resultado dessas três dá naquilo que nós chamamos de sermão, que eu vou proferir, que eu vou pregar, que eu vou proclamar. Ok? A Bíblia, ela tem poder pela mensagem que ela traz. Na igreja pós-moderna, a Bíblia é algo mágico. Aí a gente pega um monte da espiritualidade oriental, de outras coisas. Aí tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91. Ela vira um poder mágico. Usa a Bíblia para expulsar demônio. Usa a Bíblia como amuleto. Quer dizer, a Bíblia tem um poder mágico e não um poder de palavra. Agora, gente, a nossa pregação, ela pode fazer bem ou pode fazer mal. Só uma perguntinha, que horas são? 9h17. A gente vai até 9h30. Né? Então, vamos conseguir terminar aqui. No decorrer da história, por exemplo, a gente pega aquilo que aconteceu aqui nas Américas. A colonização, junto com a colonização, vem a igreja cristã, os jesuítas, que amenizavam aqueles ataques e a forma abrupta que os portugueses e espanhóis usaram para roubar, saquear os índios, os aborígenes. Não é isso? A gente fala, mas são os católicos, está vendo como os católicos fazem tudo errado? Ah, meu Deus, a igreja é católica. Não, nós protestantes fizemos o mesmo na Índia. Na Índia, o nosso amigo lá, como é que é o nome daquele cara lá da Índia, lá careca, magrinho? Gandhi. O Gandhi disse o quê? Eu aceito o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Quer dizer, o jeito da gente agir. Então não vamos ficar assim, porque eles, nós, só... Não. A palavra de Deus já foi utilizada para fazer muita maldade, muita guerra, muita coisa ruim. Né? Há uma banalidade, muitas vezes, no uso dessa mensagem. Paul Tillich, alguém já ouviu falar nesse jovem? Já tiveram alguma aula que citou ele? Paul Tillich, professor, pastor da área de teologia sistemática, o livro dele é um calhamaço. Esse é daqueles nojentos que quando você senta, você fica, sabe, emburrado, não é emburrecido não, emburrado. Mas é importante mesmo. Lá ele trabalha algo chamado método
da correlação. Ele vai dizer o seguinte, gente, a mensagem cristã, ela tem que ser uma correlação entre a revelação de Deus e a necessidade humana. Há uma verdade eterna, mas ela precisa ser em resposta às perguntas humanas. Pergunta das pessoas. Não adianta a gente querer falar o que não interessa. Não vai ao encontro das pessoas. Agora não adianta eu falar aquilo que vai ao encontro das pessoas, que não seja verdade eterna. A gente tem muito disso hoje. A mensagem vai ao encontro das pessoas, vai, mas nem sempre é verdade eterna. Agora só ele, não, ele é um teólogo. Vou citar outros aqui. Por exemplo, John Stott. Já ouviram falar em John Stott? Olha o que ele vai dizer: nossa tarefa é deixar a verdade revelada por Deus fluir das Escrituras para a vida de homens e mulheres de nossos dias. Dá para entender qual que é a nossa responsabilidade como pregador e pregadora? Há uma verdade de Deus que não é simplória. Vocês verão que eu vou muitas vezes citar a ideia lá. Tem gente que prega o senso comum. Lembra lá que eu falei? Senso comum, científico, filosófico, teológico. Ao invés de ele falar questões teológicas, ele fala do senso comum. Ó, meus irmãos, o que diz o texto bíblico aqui? Ó? Que a criança tem que ser corrigida. Tem. E aí ele não trabalha nada teológico. Porque o meu pai era um ambão. Meu pai pegava a ver e ele sapecava. E ele não sei o quê. E fala um monte de coisa de forma medíocre, rasa, partindo do pressuposto de que a experiência dele é o top dos tops. Isso é senso comum. Isso não é teologia. Teologia é outra coisa. Nós temos o Freeman, que diz assim: o sermão bíblico autêntico constrói uma ponte sobre o abismo entre o mundo bíblico e o mundo moderno, e deve estar firmado em ambos. Essa ponte, as colunas estão nos dois, e faz uma ponte. Tem gente que pega um texto bíblico e interpreta direto para os tempos hoje. Gente, não dá. O texto bíblico foi escrito para um tempo. Você não faça essa interpretação. A exegese, como é importante a exegese. Eu preciso entender porque Paulo disse aquilo naquele momento para aquela igreja. Sobre dons, Paulo escreve uma coisa aos Coríntios, outra coisa aos Efésios. A lista de dons de Paulo é diferente para cada comunidade. Precisa interpretar isso. Agora, quantas vezes as pessoas pegam um texto, recortam ele de todo o texto, aí vocês verão, nós vamos falar sobre exegese, mas vamos falar também sobre a teologia histórico-sistemática. Eu preciso de correlacionar a Bíblia com a Bíblia. Senão eu prego uma coisa hoje num texto e desprego ela em outro texto. Ou o que muitos fazem, né? Aqueles que dizem assim: por quê? Eu não preciso de preparar. Deus me inspira. Eu acredito. Quando eu subo lá, aleluia, Deus vai. Gente, improvisação, quero dizer para vocês, tem muita gente que improvisa. O problema é que a pessoa prega a mesma coisa, só muda de texto. Tem gente que muda de texto e o sermão é o mesmo sermão. Você sabe no final o que ele vai falar. É uma síndrome de Tiririca. Você lembra daquela música do Tiririca? É linda, meu amor. Como é que era? Florentina. Tem gente que vive a síndrome de Tiririca no púlpito. Repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete. Entendeu? Ele muda de texto, mas fala a mesma coisa. Uma criatividade. E como a gente precisa disso. Por último, eu quero citar Calbart, um dos mais conhecidos, quem sabe, sobre o tema que nós estamos falando aqui. Ele diz: olha, o pregador, numa mão ele deve ter a Bíblia e na outra o jornal. Tem que correlacionar. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos isso.
para fazer. Nós veremos que é diferente pregação e sermão. Não vou falar isso agora, em outra aula eu vou apresentar. Mas nós temos a responsabilidade com a pregação da palavra. Depois eu explico a diferença entre um e outro. Agora, a proclamação dessa palavra tem que ser em resposta às perguntas humanas. Essa é a minha biblioteca particular, gente. Isso daí é o lugar onde eu trabalho. As pessoas entram na minha sala lá e falam: é a biblioteca do Instituto? Eu falei: não, é a minha biblioteca do Instituto, é lá em cima. Isso daí foi o que eu fui construindo no decorrer dos tempos. Eu comecei minha biblioteca com 19 anos. As pessoas falam: você leu tudo? Eu falei: não. Mais uns 60%, 70% eu li. Eu não costumo ainda ler dicionário, ler essas coisas, né? Então tem coisa que a gente não lê, a gente consulta. Comentário bíblico. Você consulta aí. Ok? Agora, você precisa ter teu acervo. No momento específico, eu vou mostrar para vocês aqui, coisa que dá para tirar de livro. Então, livros importantes que seria legal vocês terem na biblioteca. O que vocês podem ter em e-book? O que você pode ter de site? Gente, hoje nós temos um monte de audiobook. Eu ouço um monte de sermão em audiobook. Ontem eu vim ouvindo o sermão do Martinho Lutero, enquanto eu dirigia. Quer dizer, você pode ser criativo e fazer uso do ócio. Eu estou dirigindo, fazendo uma coisa importante, mas poderia estar ouvindo rádio, ouvindo outra coisa. Eu estou me alimentando. Eu gostaria de encerrar essa primeira aula dizendo: é importante o ócio, é importante. A garrafinha de café ali, É que está muito claro aqui, né? Garrafinha de café. Então, gente, eu amo o shopping. Amo o shopping. Você está dizendo: não gosto no shopping. Eu amo o shopping. As pessoas podem passear, vão estar no shopping, eu vou para a livraria do shopping. Dentro do shopping tem café expresso e água com gás e pão de queijo. E eu fico 8 horas lá, lendo, comendo, bebendo, dormindo não dá. Entendeu? É gostoso. Ok? Shopping é bom. Essa parte. Ok? Então eu termino com essa frase. Quem sabe um dia vocês vão olhar lá na internet, do jeito que você está aqui. Eu citei o Calbart, citei o Tillich, que quem sabe um dia a gente vai ver lá assim, esse jovem que vos fala. E essa frase que eu deixei para vocês: somente pessoas que acreditam verdadeiramente na importância do sermão podem prepará-lo com eficiência e pregá-lo com eficácia. Só quem acredita. Porque se você não acredita no sermão, se o sermão é momento de enrolar, fala assim: o sermão é aquela falinha que a gente dá entre aquele momento do louvor e aquela oração forte do final do culto.